pessoal, bem-vindo à aula 10.2. Essa aula vai ser sobre leilões, que é uma das aplicações de teoria dos jogos na prática, tá ok? Então, vamos lá para essa aula. Eu sou o professor Vitor Sena, esse é o período letivo especial de 2020 do curso de Microeconomia 2 da Universidade Federal de Ouro Preto. Então vamos lá, lembre que nós vimos na aula passada um exemplo de jogo chamado modelo de Rotring, né? E a gente viu alguns desses jogos onde existia uma infinidade de ações para os jogadores, tá? O jogo da barganha, né? O jogo do ultimato, dê uma olhada nesses jogos aí, né? Aquele que eu falei para vocês, da divisão do dinheiro, né? O jogo da cidade linear e agora a gente vai ver o jogo dos leilões, né? Na verdade, uma aplicação da teoria dos jogos para algo que é visto no dia a dia, né? Inclusive, o que a teoria dos jogos estuda em relação a leilões é como fazer leilões ótimos, né? Leilões ótimos no sentido dos jogos é leilões que os agentes realmente declaram os verdadeiros preços, né? Eles não tentam escamotear os preços ao participar de leilão. Isso é importante para o governo vender, por exemplo, ativos, empresas, né? Lotes de petróleo, por exemplo, bacias de petróleo quando são leiloadas. O interessante é ter esses leilões funcionando bem, né? Bandas de rádio para telefonia celular também costumam passar por esses leilões e esses leilões são interessantes, tá bom? Então vamos ver um pouquinho dessa teoria dos leilões, né? Há vários tipos de leilões que são estudados, tá? No capítulo 13 vocês vão ver que eles falam um pouquinho desse aspecto, né? O mais famoso é o chamado leilão inglês, tudo bem? O leilão inglês ele é oral, né? Então tem o leiloeiro que vai falando os preços, né? E ainda mais, quem aumenta, né? E os lances são crescentes, não é isso? Então, começa com o valor inicial e aí pergunta entre os participantes do leilão, né? Quem gostaria de aumentar o preço, tá? E as pessoas vão levantando uma cartelinha ou sinalizando com a mão, né? Isso aí dá para ver nos filmes. Às vezes é só uma levantada de sobrancelha assim já indica alguma coisa, né? Então é dessa forma aí. Os participantes sinalizam que estão aumentando o preço. Pode ser uma quantia fixa, lance a lance, ou pode ser quantias que vão aumentando, tá bom? Outro tipo de leilão bastante interessante, também oral e com lances decrescentes, tá? Então ele começa com valor alto, digamos aí, você vai vender, como ele é holandês, né? Vamos falar que vai vender um lote de flores, né? Mais para frente numa aula a gente vai falar da bolha das tulipas, por exemplo. Vai vender um lote de tulipas aí, eu não sei qual é o preço razoável para isso, mas vamos colocar R$100, tudo bem? Aí começa com 100, mas os valores vão decrescendo, tá? Então pode ser usado um relógio, né, para isso. Então o relógio vai indicando que o preço está diminuindo. Então começa em 100, aí ele passa para 90, depois ele passa para 89, 88. E aí o que acontece? Quando chegar no lance do comprador mais interessado em comprar aquele lote de tulipas, ele vai lá e sinaliza de que ele quer que pare. Tudo bem? Então ele vai lá e fala, chegou em 86, é o meu preço. 86 é o preço dele, então ele fala, para. Tudo bem? E aí o lote vai ser vendido a 86. Tá legal? É bem interessante esse leilão aí, uma outra forma de ver, uma outra forma de declarar os preços, tá ok? Tem um leilão japonês, tá? É só uma característica aqui de como sinalizar, tudo bem? Acho que nos mercados de peixe do Japão, né, tem peixes super caros, um atum, dependendo do preço dele, é bastante caro, tá? Esses grandes peixes são vendidos a preços bem altos, porque eles vão ser revendidos e vão gerar valor, comida para os restaurantes caros e etc.
tá? Mas olha só que curioso, todas as pessoas nesse leilão começam em pé, né? E à medida que o preço vai subindo e elas não querem mais participar do leilão, elas vão se sentando, tudo bem? Então a sinalização entre todos os participantes, talvez uma vantagem em relação à inglesa, que isso obriga a todos se manifestarem, tudo bem? Então imagina lá, o preço está baixo, estão todos em pé, aí o preço começa a aumentar, aí alguns se sentam porque já não querem participar com aquele preço alto, tudo bem? E aí podem ficar duas pessoas em pé um tempão, né? Só esperando que a outra sente enquanto o preço vai subindo, tá? E aí a partir do momento que a penúltima pessoa se sentar, vai ser vendido aquele preço para quem ficou em pé, tá bom? Um caso curioso aí de leilão. E aí os leilões típicos e leilões estudados pela economia, tá? São leilões de lance fechado e primeiro preço. Não se tem conhecimento da informação de preços dos outros participantes. Você pode mandar um envelope fechado com o seu preço, tá? E os outros participantes vão mandar também envelopes fechados com o preço deles, tá ok? E aí, primeiro preço aqui é que o preço mais alto ganha, tá bom? Mas existem leilões de lance fechado de segundo preço, tá? E o leilão de Vickrey, que foi o autor que estudou esse tipo de leilão, tá bom? Então, o leilão de segundo preço é um tipo de leilão do Vickrey. Vejamos as implicações dos tipos de leilões. Alguns leilões ajudam os ofertantes a obterem maior preço, tá? Então, alguns leilões favorecem a quem está vendendo, tá? Outros ajudam os compradores, tá? Então, alguns leilões garantem que o preço vai ser um pouco mais abaixo. Então, esse dispositivo de como montar um leilão é bastante estudado, é isso que é interessante para a economia estudar, né? Tipo, chama desenho de leilões ou desenho de mercados, aí também está na área de desenho de mercados, tá? E tem os leilões que são declarados ou desenhados, né, para os jogadores declararem os verdadeiros valores, tá? Independente de ser o maior para o vendedor ou o mais baixo para o comprador, você pode querer um leilão que as pessoas falem o valor verdadeiro que elas julgam para aquele bem, tá? Que elas não têm incentivo a, como eu falei, mascarar o verdadeiro preço, tá? A gente vai ver que existem situações onde é vantajoso para os participantes não declararem o verdadeiro preço, porque isso evita que o preço suba, por exemplo, tá? Vamos ver isso aí. Então vamos falar do leilão inglês, que é o mais típico, né? No leilão inglês temos que o vencedor paga o preço aproximado do segundo maior lance, tá? Então o vencedor do leilão inglês, ele dá um lance só um pouquinho maior do que o que já estava com um lance mais alto até então. Porque se ele passar só por um pouquinho, né, ele evita de pagar o preço máximo dele. Então ele tem que pagar um preço um pouco maior do que o segundo maior lance, tá? Então a estratégia de cada jogador é não deixar o preço superar seu preço máximo, tudo bem? Então, P sendo o preço máximo pago por determinado participante, né? Cada uma das pessoas tem que entrar no leilão já sabendo o preço máximo que vai pagar, né? O leilão, por exemplo, é muito utilizado para venda de quadros, obras de arte, né? Então, cada indivíduo ali vai ter um julgamento para si próprio de quanto vale aquele bem que está sendo vendido. E isso é o que a gente está chamando aqui de Pmax, tá? É o valor máximo, o preço máximo que esse indivíduo está querendo pagar, tá? Cada consumidor participante do leilão, ele quer fazer o seguinte, ele quer fazer a maximização da diferença entre o seu valor interno e o valor que foi vendido, tá? Então P é o preço pelo qual o bem foi vendido, o preço pago, né? Então se você fizer a maximização dessa diferença aqui, quer dizer que você está comprando da maneira mais vantajosa possível, tá bom? Esse valor aqui está fixo, né? É interno do indivíduo. Esse valor aqui é que o indivíduo está tentando controlar para ele não subir demais. Então, o que cada participante puder fazer para não influenciar o preço para cima, ele vai fazer,
Tá? Então a regra aqui é que, ao contrário da concorrência perfeita, né, cada participante tem uma pequena influência no preço e reconhece essa pequena influência no preço. Então leilões geralmente são feitos com um número de participantes não muito grande. Tá? Leilões com participantes muito grandes convergem um pouco para concorrência perfeita e é um assunto também estudado, bem interessante de ser visto aí pela economia, né? Como é que os leilões com um grande número de participantes podem convergir ou não para o resultado de oferta e demanda da concorrência perfeita, tá? Repare também que, em geral, o vencedor do leilão inglês aberto nunca declara o seu preço verdadeiro, dado que ele ganha ficando apenas ligeiramente acima do segundo maior valor, tá? A gente vai ver o exemplo aqui para ficar mais claro ainda. Digamos que nós estamos fazendo um leilão aí e tem 3 participantes, só para ficar simples, tá? Pode ter mais, mas o ponto aqui é que são os que avaliam com 3 preços maiores, tudo bem? Então, o que avalia mais, né, ele tem um valor interno para ele, que ele não divulgou, de 60. Digamos que o preço para uma determinada obra de arte lá é 60 que o indivíduo está pagando, tá? Se quiser uma obra de arte mesmo, valiosa, 60 milhões, digamos. Só que ele não vai fazer logo de cara um lance de 60 milhões, tá? Ele vai esperar o desenrolar do leilão, né? Vai ver como é que os outros participantes declaram os preços deles, tá? Então, por exemplo, o segundo participante tinha um lance de 10, tudo bem? E aí, não vale a pena ele subir bastante isso aí. Ele tem que dar um lance um pouquinho maior do que 10 aí, dependendo da regra desse leilão, se puder de 1 em 1 real, ele vai dar um lance de 11, né? Ou no caso de 1 em 1 milhão, ele vai dar um lance de 11 milhões aí, enquanto que o outro está pagando 10 milhões, né? Então ele se apropria aí, se ele fizer de fato a participação correta, ele vai se apropriar aí de 50 a 49 de diferença, tá? Então ele tinha um valor bem mais alto do que o segundo participante. Então a lógica dele é dar um valor um pouquinho maior para tirar esse segundo participante por segundo maior preço máximo da jogada. Então cada um deles tem o seu preço máximo. Esse aqui é 60, esse aqui é 10, esse aqui, se não me engano, 5. Tá? Só para mostrar como é que isso se comporta, né? Vai ter uma escadinha, assim como se fosse uma demanda mesmo, né? Uma escadinha com vários participantes, cada um deles com o preço máximo que gostaria de pagar por aquele bem, tá bom? Um leilão fechado de primeiro preço não é muito diferente disso que nós vimos, tá? Do leilão inglês. Só que ele coloca um princípio de incerteza aí para os participantes, tá? Então, suponha que os valores são os mesmos que nós demos para o exemplo do leilão inglês, tá? Então são esses valores aqui, 60, 10 e 5, tudo bem? Intuitivamente, o jogador de maior valor deve tentar aproximar do segundo maior valor, tá? Mas a grande questão é, dado que ele não está vendo o que os outros participantes estão declarando nesse leilão, ele sabe que ele é o jogador de maior valor? Ele sabe que ele é o participante de maior preço? Muitas vezes não, né? Então ele vai tentar jogar algo abaixo do preço dele, mas não sabe o quanto abaixo do preço dele ele tem que falar, tá? Então jogar o maior valor, né, nunca será uma estratégia ótima na perspectiva individual de todos os participantes, tá? Pois se pode ganhar e pagar um valor acima do ideal, tudo bem? Então a questão aqui é, digamos que o participante de preço mais alto acha que existe um participante com preço de 50 milhões, tá? Então ele estava disposto a oferecer 60, mas ele acha que a barrinha desse segundo colocado aqui é 50, né? Então ele vai dar um lance de 51, e aí nesse lance de 51 ele ganha, né? Mas na verdade o segundo valor desse outro jogador aqui era muito mais abaixo. Então em determinadas situações esse leilão de lances fechados em maior preço é vantajoso para quem está vendendo o bem, tá bom? Pode propiciar uma maior arrecadação. Por simplificação, supõe apenas os participantes 1 e 2, tá? Para a gente ficar mais simples.
e vamos ver que estratégias que eles possuem nos lances fechados de primeiro preço. Tá? Vamos só colocar 3 estratégias também para ficar simples, né? O número aqui é infinito de estratégias porque esses valorezinhos aqui são infinitamente possíveis, né? Pensa nos números reais aqui. Você pode colocar qualquer valor aqui nos números reais, tá? Só questão de notação, quando eu estou fazendo o xzinho aqui, quer dizer que é um valor menor do que o xão, tá bom? Então vamos fazer o xzinho ser 50% do valor máximo do indivíduo e o xão ser 90% do valor máximo. E isso vale para os dois jogadores aí, tá? Dessa maneira, os valores que colocamos nas linhas aqui daquele jogador de lance mais alto são 60, que era o mais alto possível, ele pode falar o valor cheio, né? Ele pode falar o valor cheio dele menos 50% do valor, né? Então seria 60 menos 30, então ele pode declarar 30. E vamos dizer que ele vai descontar 90% do valor. Se ele descontar 90% do valor, ele está tirando 56 aí. E tirando 56 quer dizer que ele vai dar um lance só de 6. Então esses valores aqui para o jogador 1 são 60, 30 e 6. Tá bom? Fazendo essas mesmas continhas aí para o jogador 2, você vai ver que ele pode declarar o valor máximo dele, o 10. Pode declarar 5 e pode declarar 1. Tá? Você tem que lembrar também que o jogador 2 não sabe que ele é um jogador que valoriza o bem em segundo lugar. Ele pode julgar que ele é o que está valorizando mais, né? Então não tem informação. Essa informação aí é privada, como eu estou dizendo, né? Cada um tem uma informação privada do seu preço máximo. Tá bom? O que acontece aí? Tá? Só para a gente pensar também, imaginamos aí um jogo conhecido aí, só para ficar fácil, tá? Embora no leilão esses valores aqui não são conhecidos, né? Então quer dizer, o 2 não conhece as verdadeiras ações do que um vai fazer e vice-versa, tá bom? Mas vamos colocar aqui os payoffs só para a gente pensar. Então vamos tentar achar o equilíbrio de Nash aí. Se o jogador 1 está falando o seu preço máximo, que é 60, o jogador 2 fica indiferente, né? Porque não tem como ele ganhar desse valor de 60, tá bom? Então ele pode falar qualquer valor aqui que ele não vai levar o bem, então ele fica com 0, né? 0 é a situação que o indivíduo não consegue comprar o bem. Ou, em outra possibilidade, ele compra o bem exatamente pelo valor máximo, né? Nesse caso a gente diria que ele leva pelo menos uma vantagenzinha, mesmo que pequena, ao comprar, tá bom? Então 0, 0, 0 são todas opções aqui ainda disponíveis para esse jogador, tá? Vamos ver se ele declara o valor máximo dele aqui também. Então, se o jogador 2 está declarando o seu valor máximo, né, o melhor que o jogador 1 tem a fazer é descer um pouco o valor dele, né? Não é declarar o máximo também, é declarar um valor um pouco mais baixo, né? Ele pode declarar aquele valor de 30, que ele ainda assim vai levar o bem e ficar com uma vantagem, né, de 30, né? Então ele tinha um valor máximo de 60, está declarando 30, se ele conseguir comprar, quer dizer que ele está embolsando 30 de excedente do consumidor, tá bom? E se ele declara 30, veja só, não tem mais nada do que o jogador 2 possa fazer, pois 30, o jogador 2 já não consegue ganhar nem falando o preço máximo dele, né? Então ele fica indiferente aqui, ele pode adotar qualquer estratégia. Adotando qualquer estratégia, uma delas possíveis é inclusive essa célula aqui. A gente achou um dos Nashes desse jogo aí, tá? Vamos lembrar de outra possibilidade, né? Outra possibilidade também, o indivíduo 2 estava indiferente e ele não sabia que ele era o segundo maior a avaliar, ele podia achar que era o primeiro. Vamos dizer que ele tira um pouco do valor dele aqui, tá? Então uma possibilidade, isso para o jogador 2 significa que ele vai falar um preço de 5, tá ok? Bom, mas se ele está falando um preço de 5, aí é vantajoso para o jogador 1
descer o preço dele mais ainda, né? Descer no menor valor aí que a gente colocou, que ele pode declarar, que é 6. Então, se ele declara 6, aí ele está embolsando de excedente do consumidor 54, tudo bem? E aí 54 é a melhor estratégia, a melhor ação para esse jogador fazer aqui. Novamente, né? Se ele fala o preço mínimo dele, né? O indivíduo 2 poderia até ganhar esse leilão falando o preço máximo dele, mas lembre, se ele está falando o preço máximo e de fato pagando o preço máximo, né? Ele está levando um benefício ali muito perto de zero, né? Você pode até pôr um payoff um pouquinho maior nesse caso aqui, para o indivíduo 2, tá? Mas eu vou colocar aqui que ele pode selecionar pagar o pré-máximo, pode de fato continuar falando 5, não vai fazer diferença, ele não vai conseguir levar o valor mesmo, ou pode inclusive declarar 1, tá? Também não vai fazer diferença, ele não vai conseguir levar esse valor, tá? Percebi aqui que eu estou usando vermelho para o jogador 2 e azul para o jogador 1, mas como eu já escrevi aqui, não tem importância não, tá? Vou continuar usando aqui no sublinhado do payoff a cor diferente aqui do que eu usei em cima. Bom, acabamos de achar outro equilíbrio de Nash, tá bom? Então, outro equilíbrio de Nash existente nesse jogo aí é o jogador 1 falar um preço bem baixo, né? Descontar 90% do preço máximo dele e declarar o valor apenas de 6, tá bom? Ele consegue ganhar em uma determinada situação esse jogo, tá bem? E o jogador 2 fica tão indiferente em falar qualquer valor aqui para ele, que na verdade tem outro equilíbrio aqui, ó, né? Que é o equilíbrio que começa a partir daqui. Se o jogador 2 está falando o menor preço que ele possui, a melhor ação para o jogador 1 é baixar o preço máximo que ele conseguir. Isso quer dizer, para nossas opções aqui, declarar um preço igual a 6, um valor igual a 6. Declarando esse valor, né, outra possibilidade seria esse Nash daqui, tá bom? Então nós vemos que tem 3 equilíbrios de Nash desse jogo, estão descritos aqui, né? Vocês podem rever lá a tabela anteriormente. Mas você pode se perguntar qual desses Nashes é mais provável, tudo bem? Bom, a teoria prediz que existe um Nash mais provável aí, e o Nash mais provável deve ser esse primeiro que a gente achou aqui, ó. Tudo bem? O jogador 1 vai baixar o preço dele, mas não vai baixar o preço dele pelo xão, vai baixar pelo xinho, tá? E a lógica por trás disso, né, é que existe um ganho um pouquinho positivo para esse indivíduo 2 aqui falar o preço máximo dele. Então você pode colocar aqui um ganho de 0,5, tá? Coloca pequeno aí só para a gente pensar. Mas se o payoff aqui virar 0,5 para o jogador 2, então esses 2 Nashes aqui seriam eliminados, tá bom? E aí a gente ficaria com um jogo de apenas um Nash. Legal, né? Só que a gente só precisa lembrar novamente que a informação é imperfeita nesse jogo, né? Um não sabe os valores dos payoffs de 2 e 2 não sabe os valores de payoff de 1, tá? Então esse equilíbrio aí é um que, na verdade, esse xzinho que nós estamos falando é algum alfa, que não sabemos, do Pmax, tá? Então, quer dizer, você vai pegar o preço máximo e vai tirar um alfa menos Pmax. Outra maneira de escrever isso é simplesmente Pmax 1 menos alfa, tá? Que é o desconto que esse indivíduo tá dando aí para o caso. Tudo bem? Então, mais provável mesmo, se você considerar essa informação imperfeita, é que ocorra isso daqui, ó. Os 2 indivíduos abaixam o valor dele, mas por um pouquinho, né? Esse pouquinho aí é que é difícil predizer o quanto, tá? Então, é um xzinho aí para os 2 participantes, tá? Mas cada um deles pode adotar um alfa diferente, cada um deles parte de um preço individual diferente, né? Então tem uma gama de possibilidades aí até vasta. Tudo bem?
É tentador pensar que se o participante 2 está jogando esse valor aqui, né, está descontando um pouco e o valor dele já é mais baixo, né, o melhor para o jogador 1 é jogar o seu valor mais baixo ainda, né? Mas novamente é informação imperfeita, então claro que se a informação fosse perfeita era isso aqui que ia acontecer, né? Mas como é imperfeita eles não sabem, então muda um pouco a forma de estudar. A gente não vai ter tempo aqui de analisar teoria dos jogos com informação imperfeita, né? Mas a prova formal do NEST desse jogo envolve conhecer as distribuições de valores de 1 e 2 e assumir que eles são neutros ao risco, tá? Não convém uma demonstração completa nesse curso, pois esse é um curso inicial, né? Só uma parte do curso de Micro 2 de teoria dos jogos. Mas é bem interessante, dá para provar isso. Curiosamente, a teoria estabelece que o leilão holandês de preços abertos é equivalente ao leilão fechado de maior preço, tá? Então lembra daquele leilão que o preço vai descendo e os indivíduos falam se chegou no preço deles, né? Então o leilão holandês confere o mesmo tipo de rendimento esperado do leilão de lance fechado, só que leva quem tem o maior preço, tá? Ambos leilões não estimulam a declaração do Pmax verdadeiro, tudo bem? Então, nós já vimos aqui que a estratégia vai ser reduzir um pouco esse Pmax, tá? O quanto é esse pouco também faz parte da informação que os jogadores possuem, né? Quanto mais informação os jogadores possuem, mais perto do segundo maior valor vai ficar. Mas se eles têm menos informações, talvez fica mais perto do valor máximo de cada um deles, tá bom? Vamos falar do leilão de Vickrey, né? É um leilão de lances fechados e de segundo preço, tá? Então, William Vickrey é o economista que estudou e propôs os detalhes do estudo desse leilão lá nos anos 60, tá? Então, quer dizer, começou bem atrás lá essa questão de análise de leilão, né? A teoria dos jogos ainda estava engatinhando aí e já tinha essa proposta aí. Bom, esse leilão de Vickrey tem a boa propriedade de incentivar os participantes a declarar somente os valores verdadeiros, tá bom? Então pode ser interessante querer que os participantes de um leilão não desviem, né? Não saiam aí do valor que é verdadeiro, tá? Então declarar um valor acima de Pmax não é uma estratégia dominante, tá? Então no leilão de Vickrey é ainda mais arriscada, tudo bem? Se o segundo valor, né, for maior do que o seu, a expectativa é negativa. Deixa eu mostrar aqui o que eu estou querendo dizer, tá bom? Digamos que o participante está querendo falar um valor maior do que o dele para conseguir levar o leilão de lance fechado, tá? No caso do leilão de fechado de maior preço, pode até ser que essa tática funcione para algumas empresas, para alguns participantes, tá? Mas no caso do leilão de Vickrey, a gente vai ver que não tem sentido fazer isso, tá? O leilão de Vickrey, novamente, é um leilão de lances fechados e segundo maior preço. Se é o segundo maior preço, na hora que abrir os lances, o ganhador que falar o maior preço ganha, leva, mas ele tem direito a pagar o segundo maior. Então vai ter uma classificação de preços lá, né? No caso aqui do exemplo é 60, 10 e 5, né? Esse aqui vai ser o ganhador, mas o preço que ele paga é somente 10. Tudo bem? Então, vamos lá. O verdadeiro valor dele é 60. O verdadeiro valor do segundo é 10. E o valor do terceiro, que não vai influenciar muito nesse caso aqui, é 5, né? Se ele falar 80, se declarar no envelope lá 80, isso faz com que ele ganhe, muito bem, mas não ajuda muito, né? Porque afinal o verdadeiro valor dele é 60, ele vai pagar um preço de 10, né? Caso o segundo participante esteja falando o verdadeiro valor. Então o benefício que ele tem em participar desse leilão aí é 50 e continua sendo 50, tá? E no caso mais interessante aqui do participante de maior preço, declarar um valor um pouco abaixo, né? Como vimos que é a estratégia interessante aí
no leilão inglês de lances abertos, né? Tudo bem, ele pode declarar um valor tipo 50 aqui, mas ele está sempre pagando o segundo maior preço, então isso não muda o fato de que ele continua com um payoff de verdadeiro de 60 menos 10, ou seja, ele continua se apropriando de excedente aí do consumidor, de 50, tá bom? Não tem diferença, não tem um ganho algum, e ele diminuiu um pouco o valor dele nesse tipo de leilão, tá bom? O terceiro caso é onde ele baixa muito o seu valor, né? Então, digamos aí que ele declara aquele 6 que nós falamos anteriormente, né? Se ele declarar 6, aí ele já não é o participante de maior preço, né? Vai ser o segundo, né? Digamos que o segundo continua falando o valor verdadeiro dele de 10 aqui. O segundo é que vai ganhar e vai pagar o segundo maior preço, ou seja, vai pagar 6, né? Então, o segundo participante ganha e ainda se apropria de um pequeno excedente aqui de R$4, né? Ou 4 milhões de reais, no caso de um bem valioso, tá bom? Então, declarar um valor muito, muito baixo também não faz sentido nesse tipo de leilão, afinal, está sendo estabelecido pelo segundo maior preço. Se o segundo maior preço é de fato maior do que ele está declarando, ele vai perder o leilão e ainda passar um pouco da apropriação do excedente para o participante de segundo maior preço. Tá bom? Agora vamos ver a situação do participante 2. Tá? Essa é interessante, né? Então, digamos que o participante 2 ele esteja querendo ganhar esse leilão, né? Claro, todo mundo que participa do leilão está querendo ganhar. Aí ele fala um preço bem alto, né? Ele joga o preço dele lá para cima, digamos que ele fala 70. Tudo bem? Bom, aí ele consegue realmente ganhar o leilão, né? Ele colocou lá no envelope fechado que ele vai pagar 70, né? E aí vamos colocar aqui que o participante de maior preço continua declarando o valor verdadeiro dele, né? 60 aqui. Ele será o segundo maior preço, então faz com que esse indivíduo aqui declare 70, mas pague na verdade 60. Ele pagando 60, quer dizer que ele está perdendo, na verdade, considerando o verdadeiro valor dele, que era 10, né? Ele está perdendo aí 50. Então ele está, ao participar desse leilão declarando um valor bem mais alto, ele vai perder valor, ele tem expectativas de perda, né? Não adianta declarar um valor muito, muito alto. Tudo bem? Você ganha um leilão, mas compensação vai pagar um preço maior do que aquele que julga válido por esse bem leiloado. Tá bom? Vale a pena ele levantar o preço, mas não tão alto assim? Não, né? Levanta o preço, digamos, para 50, não adianta, porque ele não ganha o leilão. A única coisa que ele consegue fazer com isso é tirar um pouco do excedente do participante de maior preço, tá? Então, além de não ganhar o leilão, ele prejudica, né, uma terceira pessoa sem auferir nenhum benefício com isso, tá bom? E, novamente, falar um preço mais baixo aqui mantém a situação que nós já vimos para o participante 1, tá? Resumo aqui do leilão de Vickrey. Se o participante com maior preço mente, ele fica na mesma ou fica com zero. Então, o participante de maior preço não tem incentivo a mentir o valor, tá? Se o participante de segundo maior preço mente, ele perde dinheiro, que pode ser muito, ou fica na mesma. Então, quer dizer, nenhum dos dois participantes tem incentivo a declarar valores diferentes dos valores verdadeiros de PMAX. Então, declarar PMAX se torna a estratégia dominante nesse tipo de leilão, tá? Então, interessante aí, né? E como usual, assumimos aqui jogadores racionais, aversos ao risco e que se importam com apenas o próprio payoff, tá? Então, nesse caso aqui, ó, voltando, o indivíduo não ofere benefício em prejudicar um pouco o excedente que esse primeiro indivíduo aqui está levando, tá? Não tem ganho com isso.
Mais resumo aqui, tá? Isso aí precisaria um pouco mais de teoria para a gente mostrar. Mas os leilões holandês e fechado de primeiro preço são o que mais rendem para o vendedor. Tá? Então, se você é um vendedor querendo fazer um leilão que rende muito, faça o leilão holandês ou fechado de primeiro preço. Tá? O leilão inglês e o leilão de Vickers são os mais vantajosos para os consumidores, com expectativas de ganhos igual ao do segundo maior valor. É claro que quem ganha aqui é quem está levando a mercadoria, ou seja, um comprador que venceu o leilão. Mas ele tem expectativa de ganho, então isso é bom para ele, isso é bom para o consumidor participante. O leilão de Vickers é o único que estimula a declaração do verdadeiro valor dos participantes compradores. Tá? A gente viu que isso não é uma propriedade do leilão inglês oral. Tudo bem? Apesar de não conferir maior receita, saber o maior valor verdadeiro pode ser útil para leilões futuros. Então, pensa novamente naquele caso que eu falei do governo leiloando algumas coisas, né, de utilidade pública, né? Frequência de rádio, áreas para mineração ou bacias de petróleo. Tudo bem? Ter o verdadeiro valor das empresas participantes pode ser útil para estabelecer melhor os preços mínimos no futuro, para fazer leilões mais bem formatados no futuro e que ajudem tanto o vendedor quanto o comprador. Tá? Outra questão interessante é que quanto maior o número de participantes de leilão, maior a probabilidade de convergência da expectativa de ganhos para o vendedor. Tá? Então, se tem muito participante, qualquer uma dessas modalidades de leilão confere o mesmo ganho para o vendedor, tá? Então é mais ou menos assim, no limite, se você tiver muitos participantes, sei lá, tipo, muitos vai depender do mercado, né? Mas tipo, 2.000 participantes para o leilão já é muita coisa, né? E aí nesse caso, quando tem muito participante, o vendedor fica bem, tá? Ele consegue o próximo do maior valor que ele conseguiria para esse bem, e a margem do comprador, né, do ganhador, diminui. Tá? Então, muitos participantes é menos interessante para quem está comprando. Né? Quem já participou de leilões na internet sabe que é isso mesmo. Né? Tipo, quando está um leilão mais esparso, mais vazio, você tem mais chance de comprar um produto por uma pechincha. Né? No caso que tem muita gente, você vai pagar o valor verdadeiro e próximo ali da maior valorização possível daquele bem entre diversos consumidores. Tá? Finalizando, tem uma parte muito interessante também sobre os chamados leilões de valores comuns. Tá? Leilões de valores comuns são leilões onde todo mundo sabe mais ou menos qual é o preço que aquele bem deve valer. Tá? Por exemplo, quando eu falei de obra de arte, né, a obra de arte tem um preço muito subjetivo. Então, tem o preço de mercado, claro, mas cada comprador vai ter uma valorização pessoal diferente daquele objeto de arte. Então, tem uma subjetividade no preço. Tá? Mas alguns leilões são menos subjetivos e todos os participantes concordam que deve ser um preço P. Tá? Então, o preço pago existe mais concordância. Né? Mas eles podem variar por conta de erros de estimativa desse valor. Tá bom? Há algum tempo atrás eu gostava de fazer, né, quando eu dava aula como professor substituto na UFMG ou na Fundação João Pinheiro, eu gostava de fazer um leilão que era uma jarra cheia de bolinhas de gude, por exemplo, né, e passava isso para os alunos e os alunos tinham que tentar acertar quantas bolinhas de gude tinham naquela jarra, porque essas bolinhas de gude valiam dinheiro, né? Então, o valor daquela jarra é conhecido, né? Só que como a jarra está fechada, não podia abrir, você tinha que estimar esse valor da jarra por algum método, tudo bem? Então, talvez os participantes do leilão tenham erros de estimativa do valor P, mas todo mundo concorda que o valor deve ser o mesmo, né? Que é dado pelo valor que cada uma daquelas bolinhas de gude tem no exemplo.
tá bom? Então uma jarra aí cheia de bolinhas de gude não pode abrir. Existem vários métodos para você tentar adivinhar com certeza quantas, ou com uma maneira bem boa e aproximada, quantas bolinhas de gude tem lá, tá bom? Esse é o caso daqueles leilões que eu estava falando, né? Bacias de petróleo, bandas de telefonia para telecomunicações, privatizações de empresas, concessões de transporte, né? A compra de um aeroporto, por exemplo. Todos esses leilões, eles possuem um valor conhecido, ou melhor, uma estimativa conhecida, né? Só que as técnicas para se obter o P é que variam, tá? Então todos os participantes concordam que P deve ser dado pelo valor presente dos fluxos de caixa desse negócio, né? Você tem os investimentos e os fluxos positivos, né? Isso é que vai dar o valor. No caso de uma bacia de petróleo, o preço depende das estimativas dos investimentos que cada empresa quer fazer naquela exploração, custos de operação e quantos barris de petróleo realmente existem na bacia, né? Foi uma questão muito importante no caso brasileiro na ocasião do famoso leilão do pré-sal, né? E aí tem que estimar também, tem uma incerteza também, que são os preços futuros do petróleo. Olha o quanto de componente de incerteza existe nesse tipo de leilão, tá bom? Então, as diversas variáveis envolvidas dependem da qualidade das estimativas feitas pelas empresas interessadas. Então, bem como se a empresa está sendo conservadora ou otimista nessa avaliação, tá? Todos os participantes desejam e concordam em pagar P. As estimativas variam de acordo com uma normal aqui, dada por P e um sigma, tá? Ao mesmo tempo que cada participante deseja ganhar um leilão, nenhum deles quer pagar um preço maior do que P, pois isso deixa o negócio não lucrativo, tá? Então, ocorre um fato conhecido aqui, que quando Q é o lance dado por uma determinada empresa, quando a empresa ganha um leilão falando um valor Q maior do que o preço comum, né, quando ela faz um lance que sobreestima o verdadeiro valor desse bem, disse que ela sofreu a maldição do vencedor, tá? Então, a maldição de um vencedor aparece nesses leilões de valores comuns, tá? Antes, quando eu estudava esse assunto, eu achava que maldição do vencedor poderia aparecer em qualquer tipo de leilão, mas ela é mais pertinente para esse caso aqui, né? Todo mundo concorda que o preço deve ser um valor P, mas algumas empresas avaliam erradamente e estão sobreestimando esse P. Elas ganham, mas ficam com o negócio não rentável dado o preço que elas pagaram, tá? Então pensa aí que uma empresa que está querendo operar o 5G, né? A nova tecnologia aí que está chegando para as telecomunicações, ela de alguma forma ela sobreestima bastante os ganhos possíveis do 5G e por algum motivo esse 5G no futuro fracassa, tá? Aí ela vai pagar vai ter pago um valor muito alto para utilizar essa banda, mas não consegue vender essa banda 5G para ninguém, né? Então ela ficou com a maldição do vencedor, né? No caso do 5G eu acho que nem é verdade, né? Porque pela pandemia aí, acho que essas coisas envolvidas com telecomunicações aumentaram ainda mais de valor. Então é certo de que isso vai ser muito valorizado no futuro, se é que não está sendo bem precificado agora, tá bom? Qual que é a estratégia ótima para as empresas participantes nesse tipo de leilão? Todas as empresas concordam que a média P deve ser correta. Então aquela média que a gente está falando ali da normal é o valor certo, tudo bem? Nós temos um valor P aqui, uma normal distribuída, então todo mundo concorda que tem que tentar acertar essa média. Caso elas não conheçam as avaliações umas das outras, o ideal é fazer uma estimativa desse valor P e subtrair um pouquinho, tá bom? Subtrair um X, tá? Então pensa que essa empresa que eu estou falando de verde, digamos que ela fez uma avaliação que para ela aqui o P
está nesse P', tá bom? Vale a pena para ela tentar subtrair um pouquinho, né? Tirar um X pequeno aqui desse valor que ela estimou, tá? Mostrar essa prova é um pouquinho mais difícil, tá? Vou deixar aí para tópicos futuros, numa matéria só voltada para a teoria dos jogos, talvez na nossa eletiva de teoria dos jogos dê para explorar isso, mas as empresas estão tentando fazer esse lance um pouquinho abaixo, tá? O valor de X depende diretamente daquele sigma, tudo bem? Então, quanto menor o sigma, menor esse X. Se o sigma for muito grande para aquela distribuição normal, aí o X aumenta um pouco, tá? Por conta de desvios padrões muito altos, acrescentam muita incerteza, né? E as empresas não querem errar por muito, né? Naquele valor que elas estão declarando, tá? Lembra novamente lá na maldição do vencedor. Por fim, terminando aqui, o ganho esperado do leiloeiro, do ofertante do bem, é dado pela distribuição normal com P menos X, dado que a estratégia de cada um do participante é tirar um pouquinho do valor. O ganho esperado do leiloeiro é isso aqui, né? Normal com média P menos X e desvio padrão sigma, tá? Para maximizar os ganhos, quanto mais informação sobre a venda o leiloeiro fornecer, mais ele ajuda a essa normal para ele aí ficar perto de P, né? Então, quando o governo faz bons leilões, novamente voltando lá para a bacia de petróleo, do pré-sal, o ideal mesmo é fazer boas estimativas, bom levantamento daquele verdadeiro valor, dar mais informação e mais segurança possível para o mercado aí. É a melhor forma de lucrar mais com esse leilão, tá? Então, fornecer boas informações é importante e é de interesse do leiloeiro, tá? Leilões de lances abertos ajudam as empresas a estimarem valores com maior precisão. Por outro lado, né, as empresas não gostam de participar de leilões com lances abertos, pois elas não gostam de divulgar quais são os seus verdadeiros custos operacionais, pois isso pode dar uma vantagem para os seus adversários na concorrência de um mesmo mercado, tá? Então, por exemplo, se pega a Shell, Petrobras, British Petroleum, todas essas grandes aí petrolíferas, se você divulgar verdadeiramente qual que é o custo de extrair o petróleo para cada uma delas, isso vai revelar umas para as outras quem está com vantagem comparativa, quem está com menos vantagem comparativa. Isso fornece uma brecha que as empresas não gostam de trabalhar, tá? Quando a gente falar também de economia comportamental, existem algumas evidências. Lembrem-se quando eu falar lá de um caso do ancoragem de preços, influência do exemplo do CPF, lembre-se disso quando estiverem vendo. Existem algumas influências comportamentais no preço dos leilões, tá? Que é bem interessante. Bom, preciso terminar essa aula que já está muito longa. Tem um exemplo aqui que não tem no nosso livro, mas uma vez eu participei de uma banca de mestrado muito interessante com exemplo de pregões, tá? Pregões são simplesmente um leilão às avessas, né? Um leilão ao contrário, né? Existe apenas um comprador, geralmente o governo ou uma empresa muito grande, né? E ele colhe ofertas, né? Então o pregão é muito comum para o governo, pois ele está querendo comprar uma determinada mercadoria, tá? Geralmente o pregão é reservado para uma mercadoria de uso comum, né? Então ele é um único comprador, um comprador muito importante, e aí ele vai coletando ofertas de preço, né, para ele poder comprar ao menor preço possível, tá? Então as mesmas regras dos leilões se aplicam para o caso do pregão. No Brasil, o pregão é muito utilizado para essas compras governamentais, como eu disse, tá? Eu coloquei aqui 2 trabalhos, né, a dissertação que eu participei e uma publicação no Brasil sobre essa questão do pregão, que é bem interessante, tá? Eu não vi ainda se apareceu uma proposta de pregão de segundo menor preço, tá? Mas segundo menor preço, assim como nós vimos no caso de Vickrey, pode ser proposto para os pregões brasileiros. Em pregões de valores comuns, os participantes terão incentivos a aumentar um pouco o preço, tá?
Então é o contrário do que a gente viu ali para o valor comum do leilão, né? Então no pregão vai ter um P mais X aí, tá? E novamente, quanto mais informações o pregoeiro fornece, mais próximo do P estará o menor valor para o comprador. Quem gostar do tema, isso é um campo muito bom para oportunidades de estudo, tá? Pois a literatura de leilões e pregões no Brasil ainda é incipiente. Então é um vasto campo aí a ser explorado pela pesquisa econômica no Brasil. Lá fora já tem muita coisa, então o que dá para fazer é aproveitar a literatura lá de fora, analisar o Brasil aqui dentro e talvez propor coisas interessantes e novas aí nessa área. Tá bom? Fico por aqui, já me estendi demais, tem vários livros interessantes aqui, tá? Um muito famoso é esse do Paul Milgrom aqui, analisando tanto a teoria quanto a prática de leilões. Leitura bastante recomendada para quem se interessa por esse tema. Tá? Então, fico por aqui. Terminamos a aula 10.2. Vejo vocês na aula 11.1, onde o assunto muda. A gente vai ver incerteza, risco e retorno. Espero que vocês gostem da próxima aula. Então, até lá. Tchau, tchau.